Longos dias e belas noites, como vocês estão? E sim, admito que talvez eu tenha exagerado um pouquinho aí na thumb desse vídeo, mas esse clickbait não é tão bait assim e eu vou provar. Fala pessoal, Linoge aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês que talvez você só precise de dois fundamentos para evoluir sua arte. Para tudo aí! E antes que você me xingue e saia do vídeo, deixa eu te explicar. Temos 7 reconhecidos fundamentos da arte. Numa breve pesquisa, vi que há pequenas variações, mas a essência é a mesma. E quando estamos estudando desenho, queremos aplicar esses fundamentos todos de uma vez só, sem ter um conhecimento mínimo necessário. Ou já vamos aplicando uns e esquecendo os outros, seja por desconhecimento ou por falta de interesse mesmo. Entenda, não é uma crítica a quem faz isso. É muito bom quando fazemos um desenho pintado com um cenário da hora, mas quando a empolgação esfria e você olha direito, começa a perceber que tem algumas coisas esquisitas, seu cenário parece estranho, seu boneco parece uma pintura egípcia grudado na parede. Por isso eu digo: Torcedores, calma. você já deve conhecer ou deve ter ouvido falar sobre os famosos fundamentos da arte. Mas antes de irmos para eles, considere deixar o seu like, sua inscrição e ative o sininho para não perder os novos conteúdos que vou postar por aqui. Desde já agradeço, eu estou me esforçando bastante para fazer o canal crescer e trazer mais conteúdo bacana. Se cada vídeo meu ajudar uma pessoa a evoluir 1%, o objetivo foi cumprido. Conto com vocês. Voltando aqui, os 7 fundamentos são linha, forma, perspectiva, luz e sombra, cor, anatomia e composição. No fundo, isso são apenas tópicos para facilitar o que devemos estudar para evoluir como artistas, porque quando você mergulha em cada um desses itens, percebe que existem vários outros assuntos para conhecer e aprender. Aqui chego no ponto do vídeo. Já estudou bastante e depois não conseguiu lembrar de muita coisa, tinha aquele famoso branco na hora de resolver uma questão, não lembrava como iniciar uma solução de um assunto que você achou que conhecia. Isso se dá ao fato de que o nosso cérebro é bem preguiçoso e tende a lembrar de coisas que nos trazem emoções fortes, sejam elas boas ou não tão boas. Isso é um estudo contínuo, sem propósito, e a gente tem aqui um componente muito forte para sua não evolução no desenho. Por isso proponho dar um passo atrás, focar naquilo que vai te fazer evoluir rapidamente, esquecendo fundamentos que você não precisa agora. Até porque o estudo desses fundamentos é cumulativo e segue uma determinada ordem, pois tem fundamentos que dependem de outro para fazer um certo sentido. A linha é um dos fundamentos, mas ela é tão básica que acredito que todo mundo que está até no início consegue ver que tem problemas e pode aprender sozinho a melhorar. Isso quer dizer que não precisa estudar? Claro que não. Por isso eu vou deixar aqui no card o primeiro de uma série de 3 vídeos de 1 minuto, onde eu trago exercícios que vão fazer sua linha ficar melhor. Sério, isso evoluiu muito a minha quando eu pratiquei. Eu vou deixar na descrição um link para os 3 vídeos. Por isso não vou adicionar linha aqui nessa lista, pois ela é a base. É como se você precisasse falar antes de cantar ou até andar antes de correr. Então, tirando isso da frente, vamos para onde de fato o bicho pega e acho que são fundamentos muito subestimados. Primeiro vamos falar sobre a perspectiva, que é a técnica que permite representar objetos 3D dentro de uma superfície 2D, como o papel ou a nossa tela do computador. Com a perspectiva, você consegue dar uma profundidade e realismo aos seus desenhos. Sem uma compreensão boa desse fundamento, vai fazer com que seus desenhos fiquem planos, parecido com aquele tal desenho egípcio que eu falei lá atrás. Existem diferentes tipos de perspectiva que você pode usar com a perspectiva de um ponto de fuga. Então, quando você coloca no horizonte um ponto e você desenha a sua figura sólida e leva as suas arestas até esse ponto de fuga, você percebe que aqui já tem um pouco de profundidade nesse cubo, todas elas levando para aquele ponto de fuga específico. Existe também a questão dos pontos de fuga, que é quando você desenha esse objeto e suas arestas vão levando também cada uma para um ponto de fuga diferente e dá esse efeito bacana, onde a linha do horizonte está traçada e o objeto que está acima dela a gente consegue ver a parte de baixo, e aqui está abaixo da linha do horizonte nós conseguimos ver a parte de cima. Existem outros tipos de perspectiva, como a de 3 pontos, a perspectiva curvilínea, mas não vai entrar no escopo aqui não, é algo mais avançado. Se vocês quiserem que eu traga, deixa aí nos comentários, eu teria o maior prazer de fazer um vídeo bacana explicando de forma simples como funciona essas perspectivas. Saindo da perspectiva, vamos olhar aqui para as formas. É um outro fundamento, onde são coisas simples que a gente já desenha desde pequeno. Então, um quadrado aqui, um círculo e um triângulo são formas bem simples que, acopladas, né, umas juntando umas às outras, você consegue formar diversos desenhos, obviamente de forma abstraída. Então, quando a gente pega e começa a aplicar a perspectiva em cima dessas formas, perceba que aqui parece tudo muito chapado, muito
presa ao papel, você não sente que existe um volume, não sente que existe uma profundidade. Quando a gente aplica a perspectiva, a gente sai dessa visão 2D para uma visão 3D. E isso faz com que pareça que o nosso desenho, com poucas linhas aplicadas, pode ver que aqui tem uma linha meio esmaecida, uma mais forte, e você já começa a perceber que parece que aquele quadrado se transformou num cilindro agora, e nesse cilindro existe uma perspectiva, existe uma profundidade, você consegue ver um fundo, consegue perceber que existe um volume aplicado a essa forma. O cubo aqui você começa a ver outras partes dele. Então essas pequenas linhas vão fazer com que seu desenho comece a ter um salto de qualidade enorme. Você vai parar de perceber que seu desenho parece que está grudado uma parede, parece que ele tá sem volume, parece que tá tudo muito chapado, muito de lado, que um braço tá entrando, o braço que tá escondido do corpo, ele tá entrando no tronco. Então tudo isso aí vai desaparecer a partir do momento que você começar a dominar esse conceito. E tendo essa visão, você começa a perceber que fica simples fazer rotações, fazer cortes, deformações na forma. Isso é uma coisa bem bacana que dá para estudar. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui uma coisa mais aprofundada sobre rotação de sólidos, e sendo sólidos geométricos ou sólidos orgânicos também, que é um assunto muito bacana. É um pouco mais complexo, mas é algo que vai fazer com que sua cabeça exploda e você comece a ver as formas ao seu redor de uma forma diferente. De fato uma ilusão de ótica. Tendo esse conceito aqui um pouco mais entendível nesse momento, eu vou trazer algo um pouco mais interativo, entendendo que a perspectiva aplicada sobre as formas, ela se transforma esses sólidos em algo um pouco mais 3D. Eu vou trazer aqui uma ferramenta, esse Perspective Tools, que é um sitezinho que dá pra gente brincar um pouco aqui e vai ajudar no nosso entendimento. Então aqui eu tô começando a colocar linhas, né? Vou começar a criar um gridzinho aqui, para que a gente possa... Aqui eu tenho a minha linha do horizonte e a partir dela pode ver que ele já tem um ponto de fuga. Eu tô adicionando aqui um gridzinho para que a gente possa colocar o nosso cubo e brincar um pouco com ele. Então perceba aqui que esse cubo é como se ele estivesse na nossa frente. Nós somos o observador. Nós estamos olhando diretamente para uma caixa e essa caixa ela tem a perspectiva de um ponto de fuga. Lógico que aqui a gente está olhando através dela, como se fosse uma caixa de acrílico. Se fosse uma caixa fechada, você não estaria vendo essa parte aqui. Então a partir do momento que eu começo a andar para o lado, a caixa está lá parada, eu começo a andar para o lado, eu começo a perceber que essa caixa ela vai se tornando, a gente começa a ver a lateral dela e você perceba que os pontos de fuga, as arestas dessa caixa, elas começam a seguir esse ponto de fuga que foi estabelecido. Então quanto mais eu começo a andar ao redor dessa caixa, perceba que vai ficando mais claro e vai ficando mais acentuado essas linhas indo em direção ao ponto de fuga. Outra coisa também, no início nós tínhamos essa aresta daqui bem reta, porque nós estamos falando de um ponto de fuga e essa linha aqui ela fica paralela ao ponto de fuga. A partir do momento que nós vamos nos afastando, perceba que começamos a notar uma certa inclinação das linhas para o ponto de fuga bem acentuada, e essa que antes estava reta, ela começa a ficar um pouco mais também indo para um outro ponto de fuga. O que isso quer dizer? Que quanto mais o meu objeto inicial ele começa a se afastar do ponto de fuga que ele estava estabelecido, vai se criando um segundo ponto de fuga, e a partir daí a gente sai da perspectiva de um ponto para uma perspectiva de 2 pontos de fuga. A mesma coisa serve para a questão da perspectiva de 3 pontos de fuga, que não vai entrar aqui, mas nada mais nada menos é esse conceito aplicado, levando o ponto de fuga lá para cima ou lá para baixo. Então tem muito isso em quadrinho, quando você vê o herói voando e você começa a ver aqueles prédios, você começa a perceber que eles começam os prédios mais grossos em cima e vão afinando ao chegar embaixo. Então aqui você começa a ver que quando você começa a andar por esse ponto, mexer nesse ponto de fuga, o seu objeto respeita. E a mesma coisa se, por exemplo, eu tivesse aqui e agora eu for subir numa escada, e eu iria começar a ver agora que a minha linha do horizonte, ela estava na altura dos meus olhos. E essa figura que antes estava na minha frente, ela começa a ficar abaixo e eu começo a ver o topo dela. Então perceba como o objeto em si, ele é totalmente afetado pela perspectiva, pelo ponto de fuga. Mesma coisa se eu vier para baixo, como se eu estivesse numa piscina olhando essa caixa flutuando, eu iria ver a parte de baixo dela. Então esse é um conceito que vocês devem praticar bastante, para que vocês possam de fato começar a enxergar isso de forma mais simples. Eu vou deixar aqui também na descrição um e-book do Max Medina, que é algo que me ajudou muito nessa questão de entender esses sólidos. Ele tem um exercício lá muito bom, que é a rotação dos sólidos fazendo um colar de caixa. Isso aqui é uma coisa que vai fazer com que você treine bastante, e essa questão de rotação é um dos conceitos mais importantes e eu indico muito. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas sobre perspectiva e rotação de sólidos ajudem vocês a tornar os seus desenhos mais 3D e realistas. Pratiquem bastante e não se esqueçam de se divertir no processo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, aceito feedbacks também, o canal está iniciando. Se inscrevam aí para dar aquela força, ativem as notificações para não perder os próximos conteúdos e a gente se vê na próxima. Abraço!